Esse vídeo foi feito em parceria com o Meu DNA, uma empresa brasileira de testes genéticos. Fique até o final do vídeo para uma promoção especial. Quando você nasceu, você era um bebê bastante gordinho. E isso é o esperado, na verdade. O que não é esperado é um bebê nascer com um abdômen definido e músculos o suficiente para fazer apoios. Mas ainda assim, os músculos são extremamente importantes para o funcionamento do nosso corpo, incluindo o corpo de um bebê. Mas então, como nós saímos disso e chegamos nisso? O que acontece é que nós só começamos a desenvolver melhor os músculos ligados ao nosso esqueleto quando passamos a precisar mais deles. Ou seja, quando nós começamos a nos mover pelo ambiente e precisamos superar obstáculos físicos. Mas o que é incrível sobre os músculos é que eles precisam se adaptar às diferentes necessidades de movimentação dos animais. E é por causa disso que eles são extremamente versáteis. As células musculares podem ser esculpidas em diferentes formas e podem se estender a volumes 100.000 vezes maiores do que uma célula não muscular. Um outro fator que diferencia essas células musculares é que elas podem abrigar milhares de núcleos. E depois de uma certa idade, nós podemos conscientemente começar a aumentar o tamanho e a força de certos músculos. Isso fica bem claro e marcante em crianças que começam a praticar esportes ou dança desde pequenos. Os músculos delas começam a aumentar e se destacar. Mas se você não é ou não foi uma dessas crianças, provavelmente os seus músculos não vão atingir um tamanho maior do que eles poderiam com as atividades que você realiza no seu dia a dia. Você vai ter que começar a dedicar uma parte da sua rotina para atingir esse objetivo. Então agora a pergunta é: o quão rápido você pode ganhar músculos aumentando o tamanho deles? A resposta mais certeira é que nós ainda não sabemos ao certo. Isso porque a velocidade varia muito de pessoa para pessoa e também da frequência e tipo de exercício que vai ser realizado. Você pode até estar no controle direto de muitas coisas que impulsionam o crescimento muscular, só que algumas pessoas ganham músculos com mais rapidez quando começam a levantar pesos. Para outros, os resultados vêm muito mais devagar, mesmo que façam o mesmo treinamento e comam exatamente o mesmo. Mas a variável com o maior impacto sobre os seus resultados de fortalecimento muscular é aquela sobre a qual você não pode fazer absolutamente nada, que são os genes que você carrega. O mecanismo exato pelo qual o exercício aumenta a força dos músculos ainda precisa de muito estudo. Mas dois processos parecem estar envolvidos: hipertrofia, que é o aumento das células, e adaptações neurais que aumentam a interação dos nervos com os músculos. Vamos começar pela hipertrofia. O que causa ela são basicamente pequenas lesões que você mesmo causa no seu músculo quando você treina. Mas tudo bem, essas lesões são desejadas. Essas lesões causam um caos entre as células satélites, que são células-tronco que ficam dentro dos nossos músculos e que se proliferam e se fundem às células existentes para criar novas fibras musculares. Essas células satélite musculares permitem que pequenas lesões causadas nos músculos durante os exercícios sejam consertadas. Ou seja, novas proteínas musculares são sintetizadas e incorporadas nos seus músculos. Uma analogia que eu gosto bastante é que o seu músculo, depois de um treino, é como uma casa depois de um terremoto. Ambos ficam cheios de rachaduras. Mas ao invés de pegar e derrubar a casa, você vai lá e preenche essas rachaduras com mais concreto, fazendo o tamanho das paredes aumentar pouquinho em pouquinho. E enquanto isso, os hormônios com um fator de crescimento semelhante à insulina, testosterona e o hormônio do crescimento direcionam o metabolismo da proteína e o crescimento muscular subsequente. Eles seriam os aditivos do concreto. Essas células musculares submetidas a sessões regulares de exercício, seguidos por períodos de descanso com proteína alimentar suficiente, sofrem hipertrofia em resposta ao estresse do treinamento. Mas é muito importante lembrar que a hipertrofia é mais duradoura. Ela não é aquele inchaço depois de um exercício. O que não podemos deixar de lado é que isso também depende de outras coisas, como do número de vasos de sangue que fornecem nutrientes e hormônios de crescimento para as fibras musculares, até a espessura e maleabilidade do tecido conjuntivo que envolve essas fibras. E tudo isso depende dos genes que você carrega. E não são apenas os músculos que respondem ao exercício. Os ossos também entram na festa, e ambos mudam em conjunto. Isso ocorre porque músculos e ossos trabalham juntos para fazer o seu corpo se mover. E para máxima eficiência, tanto a força muscular quanto óssea precisam ser equilibradas. Se esse equilíbrio não existisse em um extremo, um músculo fraco não seria capaz de mover um osso grande e forte. E do outro lado, se um músculo fosse muito mais forte do que um osso, ele chegaria num ponto que poderia quebrar ele. O corpo humano é bastante esperto para algumas coisas, e ele mantém naturalmente o equilíbrio certo nisso. À medida que os seus músculos ficam mais fortes com o exercício, eles puxam com mais força os ossos. E quanto mais forte eles puxam, mais o seu corpo fortalece os ossos. O inverso também é verdadeiro. Se você não treinar, os seus músculos ficam mais fracos e a força que eles aplicam nos ossos diminui. Os ossos seguem o exemplo ficando mais fracos. Então, quando você faz treinamento de força para construir músculos, você também está construindo ossos mais fortes. Mesmo que não seja por isso que você começou
começou o treinamento com pesos. Mas além da hipertrofia, nós temos também as adaptações neurais que modificam as interações dos nervos com os músculos. E isso está ligado diretamente com o aumento da força muscular. Quanto mais simultâneo for o recrutamento das fibras, maior será a força exercida por um músculo. E isso é extremamente interessante. Um músculo não treinado tem um padrão de disparo bastante desincronizado. Vamos supor que eu esteja tentando levantar um peso. Cada célula do meu corpo vai estar recebendo a ordem e começando a puxar em um momento diferente, sem que todas estejam coordenadas. É como se várias pessoas estivessem tentando puxar um carro, mas cada uma começa a puxar em um momento diferente. O carro não sai do lugar. Você precisa que todas elas puxem ao mesmo tempo para alcançar a força máxima. E é exatamente isso que acontece em um músculo treinado. Essa é a adaptação neural. Ela gera ganhos de força significativos mesmo com hipertrofia mínima. E ela é responsável por muitos dos ganhos de força vistos em mulheres e adolescentes que se exercitam. É por essa razão que uma pessoa com músculos menores pode ser mais forte do que alguém que tem 2 metros de braço. Mas agora a questão que fica no ar é: para os meus músculos crescerem, eu tenho que treinar todo dia sem parar? Dias longe da academia ou do seu esporte favorito podem ser conhecidos como dias de descanso, mas na verdade eles são dias de crescimento. O tempo de inatividade entre os treinos, seja levantando, fazendo exercícios aeróbicos ou treinando para um esporte, é quando os nossos corpos têm a chance de realmente reconstruir os músculos. Exercícios extenuantes causam colapso muscular, enquanto o descanso permite que o nosso corpo os recupere. Se não houver dias de crescimento em sua rotina, a quebra muscular contínua pode atrapalhar o seu progresso, e nada de aumento do tamanho nem da força dos seus músculos se isso acontecer. Pensem de novo no exemplo da casa e do concreto. Se eu for todo dia e fizer pequenas rachaduras nas paredes, eu posso colocar mais concreto nelas ao longo do tempo para engrossar as paredes. Mas se eu for em um dia marretar todas as paredes para criar o maior número possível de rachaduras, eu simplesmente corro o risco de fazer a casa cair. Agora, tendo reunido evidências convincentes de que os genes determinam as habilidades de uma pessoa no treinamento atlético, alguns cientistas estão conduzindo estudos extensos e rigorosos para rastrear os genes específicos e as variantes genéticas envolvidas. Mas enquanto isso, nós já podemos lidar com o que nós conhecemos. As evidências recentes sugerem que as células musculares podem durar décadas, e a fraqueza muscular é a principal causa de lesões em idosos. À medida que nós envelhecemos, torna-se mais difícil de desenvolver novos músculos. Mas se nós pudermos começar a desenvolver bem os nossos músculos e ossos ainda quando somos jovens, claramente o meu caso, nós poderemos ter uma velhice muito mais saudável e com menos riscos de lesões. É literalmente mantendo o seu corpo que você estará melhor preparado para viver pensando por muitos e muitos anos. E aproveitando a oportunidade, os nossos genes guardam muito mais informações sobre nós do que apenas aquelas relacionadas às nossas características físicas. Então você já se perguntou o que mais o seu DNA pode dizer sobre você? Esse vídeo foi feito em parceria com uma empresa brasileira chamada Meu DNA. A missão deles é democratizar o acesso que nós temos às nossas próprias informações genéticas. E isso é feito através de testes que você pode comprar diretamente no site deles e fazer em casa. E a boa notícia é que o teste Meu DNA Premium está com uma promoção exclusiva para você que assiste o Ciência Todo Dia. No Meu DNA Premium estão inclusos 2 testes, o Meu DNA Saúde e o Meu DNA Origens. O Meu DNA Saúde é o teste genético mais avançado do Brasil para identificar predisposições genéticas a cânceres hereditários, como câncer de mama, ovário, próstata e condições como alto nível de colesterol e doença de Wilson. É uma forma de descobrir se você tem alguma chance maior de desenvolver alguma doença e com isso começar o processo de prevenção da maneira mais precoce possível, diminuindo as chances de a doença aparecer. É uma oportunidade de você traçar o melhor plano para a sua saúde junto com um médico. Já o Meu DNA Origens é para quem quer conhecer melhor a si mesmo e a história genética da sua família, que pode ser contada a partir da análise dos genes que fazem parte do nosso DNA. O teste consegue observar a sua ancestralidade de 5 até 8 gerações atrás, o que corresponde aos seus tataravós dos seus bisavós. Assim você pode saber de quais partes do mundo vieram seus antepassados e conhecer mais sobre a história de imigração desses povos até chegarem em você. E nessa semana, em homenagem a quem assiste o Ciência Todo Dia, o Meu DNA deixou 2 dos seus testes em promoção no site deles. O Meu DNA Saúde, que está com 25% de desconto, e o Meu DNA Premium, que é o pacote completo e sai R$520 mais barato. Isso mesmo, R$520. E eu deixei na descrição desse vídeo um link para a página do Meu DNA. Não percam essa. Vejo vocês no próximo vídeo.